Silvana? Silvana conseguiu, né, Silvana? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Consegui entrar agora. Então, isso que eu tô reparando. Os demais não estão conseguindo. Ué, estranho, porque eu já cliquei e entrou sozinho. É? Acho que tem mais alguém ali. Não. Que estranho. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui no WhatsApp. Agora sim, todo mundo conseguindo. É. Que bom.
Vamos ver aqui, eu vou colocar. Para quem está aí, está conseguindo me escutar? Sim. Sim. E tá vendo aqui análise. Aham. Tá tudo normal, boa. Fase da leitura. Ah, foi aqui que nós estávamos, né? Ai, deixa eu já ver se está salvando. Tá gravando, né? Já está gravando. Está gravando. 11 participantes. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, aqueles que, por favor, eu gostaria que vocês falam, né? Quem chegar por causa da chamada, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar? Então, o que é importante, né? Aí eu começo aqui, quando eu começo a selecionar esses artigos, eu já começo a sublinhar as ideias principais, fazer algumas anotações e buscar no dicionário palavras não compreendidas, aquelas que eu não consegui entender. E aí eu já começo também a ver o que? As minhas palavras-chave. Isso é importantíssimo, porque por meio dessas palavras-chave, eu já começo a selecionar os meus artigos quando eu vou começar a fazer as buscas. Bom, vocês já podem ver que a maioria dos artigos científicos tem assim palavras-chave e aí tem pelo menos 5 palavras. Por quê? É importante você pegar e colocar o que é principal no seu trabalho e nessas palavras-chave, porque quando você for fazer uma busca, eles já vão pegar aquilo, tá bom? Então, isso é uma dica extremamente importante. Fases da leitura, reflexiva e crítica, né? Eu começo a refletir sobre aquilo que eu estou lendo e a pegar e fazer uma crítica do contexto, né, da minha realidade, do tudo que está ao meu redor, né, e o que aquele trabalho, aquele artigo tem de potencial para que eu possa estar citando, mencionando, porque, gente, isso é importantíssimo, porque entra assim, começa a ter o que? Capital intelectual das pessoas, né? É importante toda vez que vocês forem fazer um trabalho, seja na faculdade, seja para um professor, ou seja para um artigo científico, vocês começarem a citar o autor. Por quê? É o trabalho intelectual dele. Né? E aí, se você não cita, fica como se fosse seu, né? E você se apropria de algo que não é seu, tá? Então, isso é extremamente comum na área acadêmica, né? As pessoas se apropriarem de algo que não é dele, as questões intelectuais. E não pode. Quantas pessoas não parou, não pesquisou, não leu, não refletiu e não realmente escreveu para poder fazer aquilo? Aí você simplesmente lê, acha bonito e coloca como seu nome? Não dá, né, gente? Não pode. Né? E, aliás, isso é crime. Bom, plágio, isso é plágio, então não pode, tá? Interpretativa, relaciona as afirmações do autor com problemas para os quais está se buscando uma solução. E ele você fala, caramba, ele já tinha pensado sobre isso, que eu já vi, que é uma realidade com que eu estou inserida, né? Só que ele resolveu de uma outra forma, ele encontrou uma outra solução. Talvez para a minha realidade seja outra, tá bom? Bom, análise textual, preparação do texto, procede à leitura profunda do texto. Aí você vai ler profundamente o texto. Leitura corrida com o intuito de ter uma visão panorâmica de conjunto de raciocínio do autor. Quando você pega assim algo e começa a ler rápido, né? Aquela leitura dinâmica que as pessoas fazem, né? Identificar termos desconhecidos, dados sobre o autor, referência, fatos históricos, outros autores e doutrinas. Vai falar assim, ai, caramba, eu não sabia disso. Olha que interessante, né? E isso tem muita coisa legal sobre isso, porque eu vejo isso muito quando eu pego livros da área da pedagogia, artigos científicos da área da pedagogia, né? E principalmente aqueles que escreveram durante a década de 80, que tem um clássico ali, livros muito bons, né? Nós temos autores muito bons. Paulo Freire citado é um dos maiores, né,
autores brasileiros citados pela comunidade acadêmica do mundo inteiro, né? Então aí você lê bastante sobre isso, sobre ele e tudo mais, aí de repente você começa a ver alguns autores que pensavam como ele, né? Vigotes e tudo mais, lá na época, né? Porque nós estávamos vivendo na Guerra Fria, então nós não tínhamos acesso a esses tipos de literatura e esses autores, né? E depois, com a queda do Muro de Berlim e aí o mundo globalizado, nós começamos a ter acesso a esse tipo de informação, e aí você vê, né, esses pensadores, tudo lá do leste europeu, que até então você não tinha contato. Eu falei, nossa, que interessante, né? E você começa a fazer um contraponto, e ele começa a ser o que também clássicos, eles também são clássicos, né? Só que você não tinha acesso a essa informação, porque, né, nós estávamos num regime mais fechado. Então, aí assim, aí você começa a identificar termos desconhecidos, né? E eu então, porque baseado na realidade deles, né? Fatos históricos, porque isso agora, hoje já pode falar assim, isso é um fato histórico. Por quê? Porque já foi, né, 1989, 1990, com a queda do Muro de Berlim, que fez com que eu pudesse ter acesso a esse tipo de informação, né? O mundo se globalizou, hoje nós temos essas obras, né, todas. Aliás, hoje nós temos a antiga biblioteca, né, de Alexandria, toda ela já informatizada, que você pode ter acesso pelo computador. Né? Então, algo que era realmente né, aquela coisa assim, né? Você tem acesso a obras de lá, que ela toda já foi informatizada. Olha só que maravilha, né? Bom, mas o fato agora é você conseguir ler e entrar em acesso e ter tempo para poder estar acessando todos esses sites, né? Tem um site, depois eu vou passar para vocês uma relação, tem um site que tem obras assim excelentes que você pode estar pegando, um site chamado Domínio Público, não sei se vocês já ouviram falar, que ali tem muitos livros bons que vocês podem estar baixando, que não tem mais problema assim de patente, de propriedade intelectual, que já estão disponibilizados realmente para que você possa estar baixando e fazer a sua leitura. São obras muito interessante, vocês podem abrir que vale a pena, tá bom? Esquematização do texto, dando uma visualização global dele, e aí você começa a fazer nós chamamos também de mapa conceitual, você começa a selecionar, né, aquilo que é mais importante no texto, e para que ele te traga a leitura, porque você já tem muito material, né? Então você faz um mapa dos conceitos mais relevantes dentro do texto. É legal, essa é uma estratégia também que se pode estar utilizando. Análise temática, compreensão do texto, procurar aprender o conteúdo da mensagem do autor sem intervenção. Aí você vai fazer assim, compreensão do texto. Você compreendeu o que o autor disse, né? Muitas vezes nem significa aquilo que você acredita, tá bom? Mas a compreensão do texto. Do que fala o texto sob a perspectiva do autor, tema ou assunto, né? Do que se trata? Você começa a fazer o que? Uma análise, uma compreensão de texto. Aliás, isso daí é algo que é extremamente importantíssimo. Eu lembro que quando eu entrei na segunda série, né, da escola onde eu estudava, a minha professora fazia interpretação de texto mesmo. Nós tínhamos que fazer a cópia e aí tínhamos as perguntinhas, né? E aquilo era interpretação. Eu achava aquilo assim, de uma forma, nossa, mas que coisa mais boba, né? Já li o texto, por que eu tenho que ficar respondendo? Né? Só que isso é a chave, né? De tudo que é leitura, a interpretação. E eu vejo que a maioria, hoje, muitos dos meus alunos, né, principalmente do ensino superior, tem muita dificuldade de interpretação e ainda mais de contextualização, ou seja, de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele leu, dele colocar na vida dele, não é? De contextualizar, será que ele vive aquilo? Será que não é? E isso tão importante que faz com que a aprendizagem fique mais difícil. Gente,
eu vejo muitas dificuldades nos meus alunos, porque eu também sou formada em análise financeira. Então, eu posso dar aula de cálculos e tudo mais. Muitas vezes, os meus alunos, eles têm dificuldade em fazer uma operação matemática, porque eles não conseguem compreender o enunciado. E aí, não é o problema de não saber fazer o cálculo, é de não saber interpretar o que diz o exercício, a interpretação de texto. Escutaram? Alô, alô? Sim, professora. Né? O Bruno, Né? o Bruno também coloca umas interpretações boas para a gente fazer. Ah, é? Então, porque realmente... Tá caprichando, hein? Então, muitas vezes nós temos esse problema, tá bom? Porque o que eu vejo, eles não, assim, muitos dos meus alunos, não estou nem falando que são vocês, até porque eu não ministro aula, né, esse semestre sobre, na área de cálculos, né? Mas eu, assim, os meus alunos, eles tinham dificuldade de entender aquilo que eu estava pedindo, interpretação de texto. Né? Então eu não conseguia fazer o cálculo porque ele não entendia o que eu estava pedindo. Né? Então a questão da interpretação de texto desse exercício é extremamente importante, tá bom? E aí, que quando eu falo que eles não, assim, muitos alunos nossos não conseguem contextualizar, quando nós estamos explicando, quando nós estamos falando sobre determinado assunto, quando eu falei para vocês sobre a questão de padronização, né? Lá na aula de princípios de administração, aí eu falo assim, gente, procure quando vocês forem olhar, ir dentro de um supermercado, de vocês verem que existe uma certa padronização, onde existe um setor que é só material de limpeza, e dentro do material de limpeza vocês veem o quê? Só desinfetantes, depois só águas sanitárias, depois só amaciantes, ou seja, é uma padronização existente. Então, aquilo que você já está aprendendo em princípios de administração faz parte do seu dia a dia. Isso é contextualização. É você estar vendo que aquilo que nós estamos explicando não é que é à toa, né? Faz parte do mundo que você está inserido e você tem que começar a enxergar isso, tá bom? Então, nós temos essa falta de compreensão do texto e do contexto, né? Nós estamos vivendo nesse momento de que alguns têm dificuldade referente a isso. E nós não podemos, porque estamos num processo de alienação, parece, né? O sentido é fora da realidade. E, assim, a gente não percebe, porque nós estamos vendo, assim, né? Essa questão da quarentena, ela bateu na porta de todo mundo, né? Só que tem gente ainda que está na rua, né? Está na rua sem necessidade. Se você tiver que ir trabalhar, se você tiver que... É uma coisa, tudo bem, você precisa, né? É uma necessidade. Agora, você pegar... Eu achei muito engraçado, porque o meu marido trabalha na fiscalização e ele tem que passar nos lugares para poder fechar e aquela tudo mais. Assim, as adegas, elas estão trabalhando com a meia porta fechada, as pessoas elas pegam o cooler, né? Enchem de cerveja ou de bebidas e vão sentar no meio-fio. Elas não podem ficar bebendo dentro da adega, mas elas podem estar no meio-fio com aquela bebida para eles não ficarem dentro de casa. Eu falei, gente, que parte será que não está entendendo? Que é para não poder, né? Ele acha que tudo que está acontecendo simplesmente as pessoas querem que feche. Não, ninguém quer que feche. É ruim, né? Ter que tomar uma atitude como essa. Só que é pior ainda não ter leito para todo mundo, né? Se começarem as pessoas ficarem doentes, as pessoas não interpretaram isso ainda, não conseguem enxergar, né? Então, olha, e não é por falta de informação, tá todo mundo falando. A TV não fala em outra coisa, a internet não fala em outra coisa, né? E todo mundo está tendo acesso, porque é difícil as pessoas não terem mais celular, né? Até aquelas com menor poder aquisitivo têm celular e está falando sobre isso, toda hora, né? Não, interessante as pessoas ainda não, assim, que parte que ela não está entendendo que é para ela ficar em casa,
né? Então, é falta de compreensão do contexto, né? Do que está acontecendo no mundo que ela está, da realidade em que ela está inserida. Né? E aí, quando ela não consegue nem interpretar aquilo que está acontecendo no mundo, né? Imagina um texto que ela tenha que ler, se é que ela vai ler, né? Bom, quando nós pedimos para que vocês pudessem estar aquele texto, né? Era sobre o que o autor fala sobre o tema. Vamos fazer uma pequena, se vocês lembram, né? O que o autor fala sobre o tema, como aborda solucionar o problema, que ideia defende, o que quer demonstrar, né? Então, ele fala sobre a questão, né, das gerações. Porque nós estamos também vivendo um conflito de gerações. Nós já estamos na geração Z, nós já estamos indo para uma outra geração, né? Que são pessoas que vieram no mundo totalmente diferente. Eu já eu vim no mundo de período de transição, né? Principalmente com o advento da informática, não é que ela não existisse, mas foi quando ela se popularizou, né? Vocês já nasceram, a maioria de vocês já nasceram na era da informação, com o telefone celular e sem inflação, porque, né, nas questões econômicas, né, eu cheguei a ver um mundo com inflação, né, e vários outros aspectos. Então, nós temos o quê? Conflitos de gerações, né? E aí o texto ele fala mais ou menos disso, né? Que o texto que eu trouxe para vocês, né? Que muitos de nós, que nem eu eu consultava sempre em livros. Eu era da época de enciclopédias, que nós montávamos as enciclopédias, né? O nosso material de estudo era pegar os livros, pegar os capítulos e escrever. Vocês não, vocês podem... Oi? Feliz de quem tinha Barça, né? Na época. Isso, então que coisa mais linda, né? Fazer assim. Eu cheguei a comprar a Barça para os meus filhos, né? Por ilusão, porque eles nem sequer abriram aquilo. Tem lá, a Barça está ali, né? Aqui no meu escritório. Enfeitando. Só ali, toda vez que eu tenho que limpar é um peso, né? Eu olho, você falou isso, eu acabei de olhar para a Barça e falei assim, gente, eles nunca abriram aquilo. Entendeu? Mas por quê? Porque, assim, eu queria passar para eles o mesmo conteúdo que eu tive, mas, uma geração totalmente diferente. Sequer abriram aquilo, sequer mexeram naquilo, né? Já tinham, começaram já com o computador e tudo mais. E eu, na ilusão, né? Mas, fazer o quê? Ali, onde hoje é o pronto-socorro, tinha uma biblioteca ali do lado que nós íamos fazer pesquisa. Então, né? E aí, assim, porque eram poucos lugares, né, você falando que tinha aqui. Eu cheguei a ver, antes o Sesc abria também a biblioteca dele, agora ele nem tem mais, é uma sala de leitura que eles têm, né? Mas porque eles ainda usavam ali, porque nós não tínhamos bibliotecas, né? Hoje você tem um monte, que é aquilo que eu comentei para vocês, vocês têm biblioteca do mundo inteiro que você pode estar consultando pelo computador, né? Tá toda digitalizada. Né? Então, a gente via muito trabalho, não tinha esse corte e cola. Nossa, Então, às vezes a gente registrava, acho que mais. Eu acredito sim, porque o fato de você ter que ler e escrever já fazia com que você fizesse já começasse a filtrar, né? E a raciocinar referente àquilo. Hoje você seleciona e cola, recorta e cola, tudo bem, se você leu aquilo, tá ótimo, né? Mas se você simplesmente só recortou e colou, eu fazia meus filhos voltar com o trabalho, antes deles entregar para as professoras, quando eu via que eles simplesmente só imprimiam, que assim, para entregar, antes de entregar, eu falo assim, eu quero ver antes do trabalho, entendeu? Mas vai refazer, porque para que eles pudessem estar lendo, né? Mas não é todo mundo que faz isso e faz, né? Bom, então, o que acontece, né? Nós estamos vivendo esse conflito de gerações, só que isso está acontecendo dentro do mercado de trabalho. Nós estamos, assim, com uma certa idade e nós estamos pegando
podemos dizer, esses menores aprendizes, né, que tem uma mente diferenciada, um comportamento diferenciado, né, e condutas diferenciadas. Então, muitas vezes a gente entra em conflito, porque até da forma como que nós queremos fazer, não é que queremos, nós precisamos estar fazendo com que ele esteja inserido no mercado de trabalho, né, mas e que de uma forma que ele realmente possa estar aprendendo, né? Que eles possam depois, quando sair dali, estar preparado para uma outra atividade, caso ele não fique ali, né? E aí nós temos isso aqui nesse texto que eu trouxe para vocês. E ele fala sobre isso. Geralmente, né? Quem é que é o patrão deles, né? Quem é o chefe deles? É quem da outra geração, né? E aí entra esses conflitos. O importante é que nós também consigamos nos adaptar a eles, né? E que essa nova geração veja que, assim, bom, pera lá, o que eles podem estar nos ensinando também, né? Então, o que acontece? Educação, conhecimento é troca, né? É troca. O que vocês podem estar trazendo para mim, o que eu posso estar trazendo para vocês, e que isso pode fazer o diferencial. E é isso que traz o diferencial realmente, é a troca, né? O que um sabe, porque a experiência que vocês têm não é a mesma que eu tenho, né? E aí, a partir do momento que vocês passam a experiência de vocês, faz com que o mundo se abra e eu veja outros pontos de vistas que até então eu ignorava, tá? Análise temática, compreensão do texto, como o autor demonstrou sua tese, como comprova a sua posição básica, como comprova o seu raciocínio. Olha, a comprovação do raciocínio dizendo isso do texto que nós lemos, né, geração navio e geração submarino, né, ele demonstrou a sua tese relatando como é a geração navio e como é a geração submarino. Como comprova a sua posição básica, ele comprova dizendo como que se comportam essas gerações, né? E como que é o mundo, né? Na atualidade. A unidade é questão de outros assuntos, ideias secundárias? Sim, acaba sendo, porque entre as questões de RH, de comportamento humano, né? Ela nos traz reflexões sobre isso também. Ela nos traz assim, pô, e eu sou o quê? Né? Eu sou submarino ou eu sou navio? Ah, eu sou um pouquinho de cada um, que bom. Aonde que eu preciso melhorar? Né? Em ser mais navio ou em ser mais submarino? Tudo isso são questões reflexivas, né? Análise temática é base para o resumo, síntese. Ora, isso aqui é um texto simples, que eu trouxe simplesmente para que nós pudéssemos estar conversando. Não é nada assim não é nenhum artigo científico, não é nada nesse sentido, tá? Análise temática é base para resumo, síntese. A gente pode estar conversando um pouquinho aqui, falando, nós já fizemos as questões, quem é geração navio, quem é geração submarino, mas não é nada assim que nós possamos, isso aqui, né? Não dá nem para nós pensarmos em tentar fazer algum trabalho ou algum artigo com base nesse material, porque ele é muito superficial, tá? Análise interpretativa, interpretação do texto, ela é realizada a partir da compreensão objetiva das ideias do autor, isso nós já fizemos com as nossas discussões. Interpretar é tomar uma posição própria a respeito de ideias enunciadas, né? Interpretar é algo que, assim, que eu faço, eu começo após eu ler esse texto ou qualquer outro livro ou qualquer, né, eu começo a fazer assim, eu começo a refletir sobre algumas questões. Falei assim, poxa, será realmente que essas pessoas com mais ideias, com mais idades são as que contratam? Ora, mas será que o dono da empresa não é uma pessoa com menos idade? Hoje nós temos os maiores milionários, principalmente na área da informática, com menos de 21 anos. Tem gente que tem 21 anos que são milionários. Não é? Assim, eu falo assim, gente, né? Antes, e eu, assim, pensadores, principalmente referente a isso, são pessoas extremamente novas, né? Então, será realmente
que essa é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, porque o mundo também demonstra isso, né? Fala assim, caramba, os maiores pensadores hoje, eu tinha concepção de quando eu estudava, de que esses maiores pensadores eram aquelas pessoas assim que já estavam até mortas, né? E tudo mais. Hoje, as pessoas que assim que inventam, que criam, são esses jovens de 18, 21, né? Que principalmente da área de informática. Eu falo assim, gente do céu, eles estão. Então, assim, mudou totalmente, né? Isso não pode ser uma verdade absoluta. É um mercado que eles, assim, pronto, se tornou milionário, tornaram milionários. Eu não sei se vocês já viram o filme, né? A Rede Social. Quem já viu? Bem? Eu já vi, já. Já, né? Então, que fala assim, é o criador do Facebook. Né? Quantos anos ele tinha? Né? Quando ele fez aquilo. E isso porque ele já não é mais nem tanto o cara, assim, já tem outros, né? Mas quantos anos ele tinha? Né? Quando ele pegou e fez tudo aquilo. Claro que ele fez, ali nós podemos estar tendo várias análises sobre a questão de comportamento, sobre ética, sobre responsabilidade social, alguns questionamentos que nos trazem, né? Mas, assim, ele é extremamente novo, né? Quando ele pegou e fez tudo aquilo, tá? Então, né, voltando a falar sobre o texto que nós temos, que eu trouxe para vocês. Interpretar é tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas, né? E fala assim, bom, o autor aqui falou, nossa, é ele que contrata, assim, mas será que ele não tá, ele também não trabalha para uma empresa que o dono tem apenas 21 anos? Vai saber, né? Então, não é bem assim. Identificação dos pressupostos e ideias nem sempre claramente expressas no texto, né? Ele trouxe assim, uma verdade com que ele vive, com que ele acredita, né? Hoje nós já podemos estar interpretando de outra forma. Falar assim, meu caro, tudo bem, mas assim, a empresa que você pode ser até chefe dessa pessoa, mas quem é dono tem 21 anos. E aí? Você, né? Então, é melhor nós repensarmos essa verdade absoluta, que nem Michel Foucault fala, né? Ele fala assim, verdade? Verdade? Que verdade, né? O que é verdade? E aí nós entramos nessa questão, né? Assim, o que é a verdade? E aí já é uma linha mais filosófica, que eu acredito que a Maíra vai poder estar conversando melhor quando vocês estiverem aula de filosofia. O que é importante, como nós estamos falando de metodologia, é ir em busca dos fatos, né? E em busca da verdade. Como isso? Criando uma metodologia científica, tá bom? Então, nós sempre estamos... Por isso, a questão não é que os pesquisadores são céticos, não é isso, que não acreditam em nada, né? É por isso que Sócrates dizia, sei que nada sei. E aí nós estamos constantemente tendo que buscar, né, opiniões, não é só opiniões, buscando essa comprovação, a busca pelos fatos, as evidências e a verdade, tá? Análise interpretativa, interpretação do texto, associação das ideias do texto com ideias semelhantes, crítica ao texto, tomada de posição, coerência interna, originalidade, alcance, validade, contribuição dada, discussão do problema. Ora, nós poderíamos estar passando uma noite só lendo e interpretando esse texto, né? Porque ela nos traz tanta coisa, um pensamento nos leva a outro, porque alguns podem pegar e dizer assim, nossa, antes era bem melhor, porque você tinha muito mais aprofundamento quando você tomava uma decisão, porque é baseada em argumentos válidos, né? Em uma lógica. Hoje eles, né? Ou então outros poderem falar assim, nossa, demora muito para tomar uma decisão, hoje nós temos que ser mais rápidos, mais dinâmicos, né? Nossa, já vamos passar mais 10 minutos? E aí, né, tem muita coisa para nós estarmos falando, podemos estar discutindo, mas aí a gente só discute quando nós temos o quê? Aprofundamento,
né? E isso a gente só consegue com o quê? Com conhecimento, tá? Com argumentos. Você só cria argumentos se você conhece. Se você conhece como? Lendo, né? Lendo, principalmente, né? Os livros e o mundo, né? O que é ler o mundo? Ler o mundo é você conseguir reparar, né? Reparar em tudo que está ao seu redor. Aí você repara de uma forma que eu devo estar fazendo? Como que eu vou estar consertando isso? Né? Ai, deixa eu ver aqui. Travou? Bom, síntese pessoal, reelaboração pessoal da mensagem, síntese do texto lido, permitido que o leitor progrida no desenvolvimento de ideias, né? O que aquele... Vocês já chegaram a ler alguma coisa que mexeu com vocês, né? Eu já cheguei a ler livros assim que eu chorava. Eu já cheguei a ficar uma noite inteira, né, sem dormir para poder terminar de ler um livro. Eu já fiz tanta coisa, né, por ter lendo, e isso faz com que eu passasse a refletir, né, sobre determinados assuntos que eu acredito ou não, né. O último livro que eu li foi um livro que me fez refletir muito sobre as questões de dogmas religiosos, né? E eu comecei a fazer uma reelaboração pessoal, né? Será que isso existe? Será que não existe? Mas se não existe, por quê? Por que eu considero os meus valores como verdade absoluta e aquilo que está trazendo de novo, eu posso simplesmente desconsiderar, não é? Nossa, já fiz tanto isso e eu acredito que vocês também, né, tem momentos na vida de vocês que também, né, vocês fazem essa reprogramação, reelabora, né? Eu acredito, e a leitura ela dá essa possibilidade. Ai. Alô? Aí? Acabou? Não. Não pode ter acabado. Esse é o último. É o último, né? Ah, não é, pô. É gostoso ficar falando. Professora, Fala, minha querida. tu não fez chamada? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui quando foi no... Deixa eu ver aqui, bate-papo. Eu tinha visto que a Ana Carolina Moura eu não coloquei. Aí, Ana Paula Souza. Presente. Isso. Eu, professora Verônica. Verônica. Sabe o que acontece? É que estava fora do... Eu tinha feito aqui pelo bate-papo. A Daiane. Presente. A Daiane já tinha colocado. O Vinícius. Não, o Vinícius tá aí? Vinícius, você não falou nada? Tá no chat ele. Ah. Já tinha colocado aqui. Luana. Luana. Marta. Já tinha colocado. Rayane. Também. Renata Campos. Renata Carvalho. Silvana. Sueli. É isso aí. Então, já fiz a chamada, acompanhei, vi aqui nos participantes, tá? Acho que vocês viram aqui. E aí, minha gente,
para que nós possamos dar continuidade, quando nós falamos de metodologia científica, e principalmente para podermos estar trabalhando, fazendo os trabalhos que os professores vão pedir durante o curso, né? Temos que ler, gente, tá? A leitura e a sua interpretação é a base de todo conhecimento, tá bom? Não adianta nós tentarmos fugir que não temos como. Nós precisamos estar, né? Isso muito bem consolidado na nossa mente e começar a mudar as nossas posturas se nós não gostamos de ler. Sugiro que a partir do momento que vocês já fizeram aquele trabalhinho, que vocês já têm mais ou menos o assunto a ser tratado, que vocês já comecem a pesquisar sobre o assunto. Façam uma pastinha, entrem procurem na internet sobre alguns artigos, tudo mais determinado ao assunto, coloca isso como palavra-chave que vai surgir bastante. E aí vocês já podem estar guardando algo que vocês acharem interessante, já começar a fazer uma seleção do material para vocês. Tá bom, gente? Ok? Ok, professora. Ok. Tá? O que vocês acharam sobre isso que nós precisamos estar melhorando? Hein? Aqui, nesse momento, eu dei dicas para vocês. Na questão da leitura. Tô sem coragem, professor. Oi? Alô, alô? Tô sem coragem. Você tá sem coragem? Não pode. Não tem como nós perdermos a coragem. Sabe por quê? Se nós formos olhar o que diz a palavra coragem, né? Ela significa aquilo que eu faço com o coração, né? Coragem significa isso. Agir com o coração. Cor vem de coração. E agem vem de agir. Então, é agir com o coração. Não estou querendo dizer que para vocês desconsiderarem a razão, mas e colocar a emoção, né, na frente de tudo, mas não é. Coragem significa isso. Então está na hora de vocês começarem a agir realmente com o coração. Isso é coragem. E aí a coragem vem para que vocês possam estar estudando, para que vocês possam acreditar, principalmente, que o que vocês estão fazendo é investimento, gente. Não pensem em nenhum momento que educação é custo. Educação é investimento. Investimento em você como pessoa, investimento que a minha avó, lá vou eu citar a metodologia científica, conhecimento popular, né? Ela dizia o seguinte, que oportunidade é uma criatura cabeluda na frente e careca atrás, né? E o que queria significar isso? Depois, com o tempo, né, eu ficava pensando, nossa, criança ficava pensando assim, o que é isso? Uma pessoa cabeluda e careca, que criatura diferente deve ser, né? E aí hoje eu entendo o que ela quis dizer, né? Ela quis dizer o seguinte, você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, você conseguir agarrar logo pela frente, né? E como que você se prepara? Você se prepara com estudo, com network, né? Isso que nós temos, essa troca, um aluno aplicado é um aluno que daqui a amanhã se vem pedir uma informação, um QI que eles falam, não é isso? QI é isso. Hoje as pessoas não pegam e perguntam mesmo. Professor, Elaine, eu sei que tal pessoa estuda, tal, ele é um bom aluno, vale a pena contratar? Se for bom aluno, eu falo, digo assim, realmente é um bom aluno. Mas eu falo, se não for, meu filho, eu falo assim, olha, quem sabe você pode dar uma ajuda para ele, mas, né? Infelizmente é assim, né? Esse é o QI, né? Quem indica. Infelizmente as empresas estão fazendo isso, tá? Alô? Olha, gente, só um minuto, tá bom? Se cair, eu já quero estar, antes de tudo, desejando para vocês uma excelente Páscoa, tá? Para a senhora